Vamos chamar a Basília Rodrigues para conversar com a gente. Basília em Brasília e o Gustavo Uribe também. Gente, boa tarde, bem-vindos. Vou começar com a Basília, porque esse aumento de hoje da Petrobras, Basília, só mostra o tamanho do problema que o governo vai precisar encarar. Assunto muito importante, a gente sabe, muito relevante para a campanha eleitoral de Jair Bolsonaro e pesa diretamente no bolso do consumidor. Bem-vinda, Basília. Tudo bem, Roberto? É isso, boa tarde a você, Uribe conosco aqui desde cedo, né? Tentando destrinchar essa apuração dos bastidores sobre o que a classe política vai fazer, qual a resposta que dará a este aumento dos combustíveis. É um assunto de grande relevância nestas eleições. Preço dos combustíveis tem impacto direto na decisão nas urnas. Isso porque os parlamentares, a exemplo dos integrantes do governo federal, são muito cobrados nas redes sociais, no cara a cara ali com os seus eleitores, né? Bom, para dar uma solução a esta questão. O que a gente pode analisar daí? Há um apoio do governo para a aprovação do projeto que fixa a alíquota do ICMS sobre os combustíveis. Isso mexe com os cofres dos estados, por isso uma resistência dos governadores que não querem abrir mão dessa arrecadação justamente em ano eleitoral, sem que também o governo federal faça a sua parte. O relator desta proposta, o senador Jean Paul Prates, de ontem para hoje, fez aí um ajuste no seu texto, prevendo também uma forma de redução e até mais do que isso, de zerar a cobrança de PIS/COFINS, que são tributos federais, sobre o diesel, que é o principal combustível nesta condição, nessa discussão, porque impacta na cadeia, né, produtiva no país. O transporte público, o transporte de cargas, como tudo isso depende do valor do diesel. Haverá esta mudança no relatório, um novo texto deve ser apresentado hoje, várias emendas estão sendo sugeridas ao relator. A gente ouviu a Larissa Rodrigues, a nossa repórter lá no Senado Federal, falando sobre a inclusão de um auxílio combustível. Você lembra, Roberta, a gente já vinha falando de um tipo de auxílio diesel, né, para os caminhoneiros autônomos. Agora, a novidade de auxílio gasolina é para os taxistas e também motoristas de aplicativos. Isso aí é um vespeiro que choca com a legislação eleitoral. O Uribe tem ainda mais informações a respeito, mas para que a gente possa colocar essa bola aí no campo e explicar para onde que ela vai rumar a partir daqui. Há uma grande chance de judicialização dessas propostas que estão sendo analisadas ali no Congresso, justamente porque esbarram no que está previsto na legislação eleitoral. O governo, por meio da Advocacia Geral da União, fez uma consulta recentemente ao Tribunal Superior Eleitoral, perguntando se pode tomar esse tipo de decisão, né? Fazer aí a concessão de benefícios para impactar no preço dos combustíveis em pleno ano eleitoral. O que o tribunal respondeu? Que informalmente não vai dar essa dica não ao governo, não vai dar esta resposta de uma maneira informal. Por isso que a consulta está tramitando de fato no tribunal. O relator é o ministro Carlos Robbah. Ele afirmou a interlocutores que em breve vai colocar esta questão para votação no plenário. Já houve a apresentação de alguns pareceres que é para saber, é eleitoralmente viável ou não, é juridicamente viável ou não a apresentação, a concessão desses benefícios. O TSE é que deverá tomar esta decisão aí em caráter final. Agora, Uribe, no meio de tudo isso, né, de toda essa discussão que a gente acompanha, a equipe econômica do governo tenta fazer com que avancem esses projetos para tentar frear a alta de combustíveis, mas tem outra pauta que aparece na história, que é o decreto do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Explica pra gente. Boa tarde a todos, boa tarde Roberta, boa tarde Basília. Mais uma pedra no caminho para impedir o governo de aprovar esse projeto então do ICMS. Ontem as discussões já estavam avançadas e alguns senadores chegaram a sinalizar de que só votariam esse projeto de lei caso o governo recuasse em um decreto. O decreto foi publicado no mês passado, ele reduz proporcionalmente o IPI, o Imposto sobre os Produtos Industrializados, em 25% na média. Alguns veículos ficaram com uma redução de 18%.
Qual é a principal crítica? Sobretudo os senadores da região norte, porque a Zona Franca de Manaus se beneficia justamente pela isenção dos impostos. Então eles dizem que você já reduziria 25%, já prejudicaria a Zona Franca de Manaus. E mais, a renúncia fiscal desse tipo de imposto chega a 10 bilhões para estados e municípios. O restante dos 10 bilhões ao governo federal. Então a avaliação deles é: os estados e municípios já foram penalizados por causa do IPI e serão penalizados de novo agora por causa do ICMS. Então a pressão tem sido para que o governo federal recue desse decreto ou diminua o percentual de 25% para 20%, 15%. Conversando no Palácio do Planalto e no Ministério da Economia, a resistência é grande. Isso é uma pauta cara ao presidente Jair Bolsonaro, sobretudo a redução do IPI. A Basília Rodrigues, a gente estava apurando junto agora há pouco, em relação a esse auxílio gasolina que tem sido discutido. Realmente ele esbarra na lei eleitoral. Mas o que tem dito integrantes do governo federal? Que a lei permite alguns benefícios em estado de emergência ou calamidade. E é isso que o governo federal tem estudado. A possibilidade de, diante da guerra na Ucrânia e Rússia, decretar um estado de emergência. Aí você poderia, então, conceder esse benefício, assim como, por exemplo, o programa de subsídios, que programa que você tenha este abalo fiscal, essa renúncia fiscal de quase 20 bilhões, esse impacto orçamentário, com royalties e também com dividendos da Petrobras. Aí você poderia usar, em um estado de emergência, os royalties da Petrobras, que são carimbados para saúde e educação. Então, tem todos os lados tentando encontrar meios para responder à questão da gasolina, que é bastante preocupante. Inclusive, o repasse que foi feito hoje em relação ao preço da gasolina não foi integral. Algumas associações dizem que ainda há 12% para ser repassado, quase metade. Ou seja, consumidor, prepare o bolso, porque esse valor de hoje não será o único. Mas integrantes do governo teriam pedido para a Petrobras para que não fosse integral, que fosse escalonado, justamente para que o impacto fosse menor. Mas nas redes sociais, viu, Roberto e Basília, já há muitos movimentos de caminhoneiros reclamando da alta do diesel e ameaçando uma nova greve no país. A única certeza que a gente tem, né, Roberto e Uribe, é que o preço está aumentando e constantemente. Nesta semana, a gente trouxe o bastidor aqui, que o governo fez uma reunião no Palácio do Planalto com ministros, ministro da Casa Civil, Economia, Minas e Energia e também o presidente da Petrobras para tomarem uma decisão antes desta nova alta dos combustíveis. Então, eles já, mais do que prever, né, já estavam contando mesmo com este aumento para esta semana. Há uma justificativa, eles podem dizer, fizemos apenas uma análise da conjuntura com a guerra lá fora e como isso impacta no preço do petróleo, né, no mercado internacional. Mas uma certeza que o governo tem é que novos aumentos virão. Então, que soluções também sejam as mais breves possíveis. Pois é, o consumidor está vendo o preço altíssimo na bomba, mas como o Uribe estava explicando e a Basília também, o valor não foi totalmente repassado ainda. Eu vi você mais cedo falando, Uribe, no live, que o governo trabalha que o valor da gasolina chegue nas bombas até R$10 o litro ou R$15 o litro. Se a gente começa a fazer a conta, olha, a situação realmente ainda pior. Pode completar. R$15 é um cenário caótico, assim, se a guerra continuar durante muito tempo. Sim. Mas com essa defasagem, a programação é que neste momento pode chegar facilmente a 8, 9. Se a guerra se agravar e você ter novos aumentos, então, do barril de petróleo, chegaria a R$10. É isso que o governo quer evitar com esse programa de subsídio. Aí, por exemplo, se chegar a esse ponto, a gente vai ter que comprar bicicleta e patinete, porque usar carro no Brasil vai ficar muito difícil. Está aberta a enquete, né? Patinete. Com certeza. Ah, bicicleta, bem melhor, pelo amor de Deus. Gente, obrigada, beijo, voltamos a conversar já já.